Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou Luiz Vieira, o seu professor de filosofia. Venham comigo, vamos todos embarcar nessa viagem maravilhosa que é o conhecimento. E como eu sempre digo, conhecimento é poder. Então vamos sempre buscar mais e mais conhecimento. Assim, além de você estar uma pessoa mais interessante, mais bonita, você vai estar contribuindo para a transformação do mundo, para um mundo muito mais civilizado. Então nós estamos vendo nesse capítulo da formação do Estado Nacional, como foi que surgiu essa ideia de Estado que tem aí. Não estou falando o Estado do Pará, Estado de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, não. O Estado como ente político que cuida de toda a nossa vida, que comanda cada passo, que organiza a nossa sociedade. Como é que surgiu isso aí? Na aula passada nós já vimos que nossos queridos filósofos contribuíram muito, foram as pessoas que começaram a lançar a semente desse modelo de Estado que nós conhecemos hoje. Nós até vimos um bem polêmico, quem se lembra? Nicolau Maquiavel, aquele italiano de Florença que escreveu aquele livro que ficou famoso, chamado O Príncipe. Foi com Maquiavel que iniciou essa história do Estado laico, da separação do Estado religioso para o Estado laico, o Estado que nós chamamos de leigo, a separação de política e religião. Ele que tinha aquelas frases bem polêmicas, que foi até considerado assim, o maquiavelismo como um símbolo de algo ruim, de alguém perverso, de alguém cruel, de alguém traiçoeiro, mas nada a ver. Maquiavel teve apenas sua obra incompreendida. E aí, já leu algum trecho do livro O Príncipe? Se não leu, recomendo, muitíssimo interessante. Então hoje nós vamos conhecer outros filósofos também interessantes que ajudaram muito na concepção da formação desse Estado, desse conceito de Estado que nós conhecemos hoje. Esses filósofos são um grupo que nós chamamos de contratualistas. O que são os contratualistas? O nome já diz, o contrato, a sociedade faz um pacto e todo mundo obedece, exatamente através das leis. Nós vivemos em sociedade, afinal de contas, nós saímos daquelas pequenas tribos e já vivemos aqui num local grande, com muita gente com interesses diversos, cada um pensa uma coisa, cada um tem um objetivo diferente. Então, para isso é que nós temos que ter as leis. Cada país tem a sua lei máxima, que é a Constituição, e a partir da Constituição outras leis vão sendo criadas, outras leis vão sendo formadas, exatamente para proporcionar que a sociedade viva assim, de forma humanizada, civilizada. Então, o primeiro que falou sobre isso foi o filósofo chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes foi um contratualista que tinha uma visão o seguinte, a sociedade, o homem em estado natural, aquele que vivia ali meio, fazia tudo o que queria, se eu quero uma coisa eu vou lá e tomo, se eu quero uma garota eu vou lá e agarro ela pelos cabelos e tomo para mim. Quer dizer, uma sociedade sem normas, sem leis, que vive de acordo com seus interesses, seus desejos, suas paixões. Mas o que ia acontecer, segundo Thomas Hobbes? Olha, é claro que uma sociedade assim, ele dizia, vai se acabar rapidinho. É preciso de um poder, mas de um poder absoluto, inquestionável, que organize toda essa bagunça que está aí. A gente precisa aí vem a figura do Estado. Só que o Hobbes era assim, absolutista mesmo. Ele dizia um poder absoluto, um poder do Estado que não pode ser questionado, não pode ser constrangido. E aí ele propunha uma troca. Olha, eu abro mão da minha liberdade natural, porque senão, se eu vivo aqui em liberdade total, natural, nós vamos nos matar uns aos outros. Eu quero uma coisa, você quer outra, eu sou mais forte, eu vou lá e te mato e pego aquilo ali. E o Hobbes dizia, isso não é bom para ninguém. Por isso é melhor que você abra mão dessa tua liberdade natural para você viver sob a
as normas de um soberano do Estado. E aí, para ele, para o Hobbes, era muito importante que a gente fizesse esse pacto. Olha, estou abrindo mão aqui de grande parte da minha soberania, estou saindo do estado selvagem, mas em troca você vai cuidar de mim, você vai fazer justiça, você vai intermediar, você vai pacificar. Então Thomas Hobbes tinha essa ideia da figura do soberano. E o outro filósofo também contratualista, um inglês chamado Locke, John Locke. O Locke pensava semelhante ao Hobbes, porém ele tinha assim vamos dizer, uma evolução no seu pensamento. Ele dizia, o homem vive realmente em estado natural. Ele não pensava assim, essa coisa muito selvagem, né? O estado natural, eu faço tudo o que eu quero, eu pego o que eu quero. Não, mas ele dizia que o homem vivia submisso aos seus desejos e às suas paixões, suas vaidades, e isso poderia fazer com que ele empreendesse guerra constantemente. Ou seja, a vaidade vai fazer com que eu faça com que a minha vontade prevaleça sobre as vontades dos demais. Então, para isso, o John Locke também dizia, tem que ter a figura do soberano, do Estado. Aí por isso que ele também pregava o pacto social. Eu também, segundo Locke, vou abrir mão de parte da minha liberdade. A grande diferença do Locke para o Hobbes é que o Hobbes era bem absolutista. Ele dizia que esse Estado, esse poder do soberano, que ia cuidar da ordem, das leis, desse pacto, olha, eu te elejo, eu te coloco lá para cuidar disso aí, mas eu vou te obedecer. Já o Locke dizia, olha, tem que obedecer, você tem que viver de acordo com as leis, é o pacto, né? Eu escolhi o soberano, eu escolhi o governante, eu escolhi viver no Estado, eu escolhi viver de forma institucional. Então, para isso eu tenho que viver de acordo com essas leis, com as normas. Só que ele evolui um pouco mais do que o Hobbes. Ele dizia, é legítimo que o homem, o cidadão, o povo, empreenda a batalha e derrube o governante, caso esse governante traia os interesses do povo. Olha só que bacana. Dizem que o John Locke aí, ele lançou a semente da revolução. Ele dizia, olha, o pacto é o seguinte, você escolhe o Estado, o representante, o soberano, vamos dizer o prefeito, o governador ou o presidente da república, você escolhe para ele comandar, para ele estabelecer aí uma convivência pacífica na sociedade. Mas ele tem que saber governar com justiça, ele tem que prevalecer, fazer prevalecer os interesses da coletividade. Por exemplo, hoje o meu interesse pessoal é, estou com vontade de sair para balada, me aglomerar, estou com vontade de ir para academia, malhar, não aguento mais ficar em casa, mas essa é a minha vontade individual. E o soberano, ele tem que saber que a vontade, o interesse coletivo, qual é o interesse coletivo hoje? É salvar a humanidade, é salvar a vida. Então, para salvar a vida, é melhor que todo mundo fique em casa, é melhor que não se aglomere, é melhor que use máscara mesmo sem gostar. Então, é assim, é o pacto, mas sabendo que esse governante, esse chefe, o representante do Estado, ele vai saber agir de acordo com o que é melhor para a coletividade. E se ele trair esses interesses, segundo John Locke, o povo pode tirá-lo, arrancá-lo do poder, pode empreender guerra contra ele. Olha só que coisa, né, gente? E um outro filósofo que também é da linha dos contratualistas, o nome, né? Montesquieu, tem que fazer biquinho para falar. Montesquieu. Montesquieu, francês, né? O nome já entrega. Bom, o Montesquieu é o seguinte, ele deixou um grande legado para o Estado, porque ele dizia, olha, o pacto são as leis, claro, porém, tem que ter cuidado para não concentrar os poderes na mão de um só soberano. Isso é perigoso, dizia Montesquieu, porque ele pode se tornar um déspota. Então,
nós temos que ter alguém que controle o próprio poder. Por isso Montesquieu teve a grande sacada, eu já até dei uma aula sobre isso, né? Ele propôs a divisão dos poderes em três, que é, vamos lá, quem se lembra? Executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes que são harmônicos, ou seja, tem que viver em harmonia. Não dá para essa história de ficar aí brigando um com o outro, né? Inclusive jogando o povo, né? Ensinando o povo mais sem conteúdo, que não tem muito conhecimento, para o povo ficar, vamos acabar com o Supremo, vamos, o STF é corrupto, né? Essa história toda aí que vocês dizem. Não, segundo Montesquieu tem que haver o equilíbrio, a harmonia e principalmente a independência entre os três poderes. É o grande lance desse grande arquiteto do Estado. Sem o Montesquieu, gente, o Montesquieu foi um cara que criou a base mais importante do Estado, que foi a divisão dos três poderes, que tem que ter harmonia, né, igualdade. Eles se equivalem, não tem mais esse negócio de um ser mais importante que o outro. Ele disse, somente assim poderá haver um pacto com justiça, para que o soberano não queira ser um tirano e não agir de acordo com o bem da coletividade. Mas vamos deixar o Montesquieu, vamos para mais um filósofo contratualista, o último de hoje, o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que era um suíço, mas viveu a maior parte da sua vida na França. O Rousseau, gente, era um barato. Ele dizia que a soberania era inalienável, ao contrário do Thomas Hobbes, do John Locke, onde falava que o homem vivia no estado selvagem e tal. O Rousseau tem a teoria do bom selvagem. Ele dizia que o homem era livre, o homem vivia em harmonia com a natureza, em harmonia com seus semelhantes. Parece Adão e Eva no paraíso, né? É bacana isso, essa visão romântica do Rousseau. O homem vivia em harmonia até que a sociedade dividiu. Aí ele dizia, o homem foi feliz até que inventaram a propriedade privada, que veio para escravizar o homem, porque ele existia, não havia propriedade privada. Ele diz até de forma radical, olha, quem inventou a propriedade privada? Foi um idiota que cercou uma área e botou uma placa, propriedade privada, e outro, mais idiota ainda, acreditou e não ultrapassou aquele limite. Então, para ele, o homem é bom, mas a sociedade o corrompeu, ele perde sua soberania porque os tiranos usam do poder não para o bem dessa coletividade, mas usam do poder para massacrar o povo, né? Para usurpar. Então ele era um crítico radical da monarquia absolutista, ele era um crítico radical do clero, que dizia que oprimia o povo, que manipulava o povo. O clero, nós estamos falando das religiões, né? Ele dizia, olha, na época, esse poder, esse clero, né, se refere à Igreja Católica, né, que tinha todo o poder, que confundia até com o próprio Estado. Então ele era um crítico tanto do poder absolutista dos reis, como essa junção promíscua que havia também com a Igreja, hein? Nada contra a fé, né? Mas ele dizia que a Igreja sendo usado para fim político, para justificar inclusive a tirania dos soberanos, porque você sabe, né, gente, a própria igreja ensinava, o poder do rei vem de Deus, então você não pode questionar, não pode ser contra, não pode ir contra o seu rei, porque senão você está indo contra Deus. Então, ensinando isso ao povo, o rei era um tirano, um sanguinário, um opressor, mas o povo tinha que ficar ali adorando, obedecendo, porque se fazia acreditar que foi escolhido por Deus, esse tirano. Muito bem, então Rousseau, ele vem com essa crítica, ele fala o estado de natureza, ele vê o estado da natureza do homem de forma bem otimista, que, como eu já falei, o homem vivia em equilíbrio até que ele passa a trabalhar para outras pessoas, gerando escravidão e miséria. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, o único pacto, o único contrato seria construído pelo povo. É preciso as leis, é preciso o governo, é preciso sim, mas o povo não pode abrir mão da sua soberania. Ele chama de soberania inalienável. Você não pode estar alheio, tem que estar aqui na palma da sua mão, a sua liberdade, a sua independência.
Temos que viver de acordo com as leis, sim, mas todo acordo que nós colocamos alguém no poder, seja ele de quais esferas for, esse alguém tem que saber que ele está ali para realizar os interesses do povo soberano, né? A soberania popular em primeiro lugar. Então Rousseau que deixou essa noção bem clara para nós. O poder está na mão do povo, o povo institui o poder, ele faz o pacto, ele cria as leis, ele ajuda a criar as leis, mas quando esse poder está agindo contra o povo, é legítimo que o povo derrube esse poder. Então está aí a base do nosso Estado soberano, a base do Estado liberal, que eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, porque eu digo com toda certeza, 90% não entende, não conhece isso. É por isso que nosso povo vive assim nessa alienação política, gente. Eu fiz uma experiência, pedi para vocês sair na rua, pergunte para 10 pessoas, você sabe quais são os 3 poderes que existem? E que poderes, o que cada um faz? Se você achar 7 que sabem te responder, vai ser muito. Então, se você tem esse conhecimento, sinta-se nessa elite intelectual, mas use isso não para se orgulhar, mas para ajudar a construir um Estado mais democrático, mais soberano, com mais independência para você. E lembre bem, só há soberania quando as leis respeitam a vontade do povo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu like, não se esqueça, se inscreva em nosso canal no YouTube, Professor Luiz Vieira, escritor. Até a próxima aula, se Deus quiser.